Olá, meu nome é Caroline Santos e hoje eu vou fazer a apresentação do artigo de avaliação da disciplina de proteômica, que se trata da sequência e anotação do genoma do apicoplasto do patógeno humano, Babesia microti. Bom, primeiramente, o que é Babesia, né? O que é babesiose? A babesiose é uma doença causada pela Babesia, que é um gênero de protozoários transmitidos por carrapatos que parasitam vários animais, dentre eles os equinos, o homem, os bovinos, entre outros. E como é transmitida? A babesiose ela é transmitida através do carrapato, como eu havia falado, mas essa em específico que nós falamos, né, Babesia microti, que ela é responsável por infectar humanos, é através do carrapato Ixodes scapularis. Ele acomete as células do sangue através do carrapato picando o humano e também por transfusão de sangue de pessoas que não sabem que estão com a doença, né? Os assintomáticos. Esse aqui é o carrapato, né? Tem aqui a larva, a ninfa, o adulto macho e adulto fêmea, né? E aqui é uma demonstração da parte de divisão, né? Da parte de infecção desse protozoário. Como funciona? A babésia, ela se reproduz por divisão binária. Então, na primeira fase tem 2, e aí ela vai para 4, e aí ela vai para 8, e vai se multiplicando até que a célula se desfaz, né? Ela explode ou se destrói. E dessa forma eles são liberados novamente e acometem outra célula e assim por diante. Bom, esse aqui é o meu artigo, né? O artigo da Escola de Medicina de Yale, publicado na revista acadêmica PLOS ONE em 2014. Bom, o parasita protozoário intraeritrocítico apicomplexo Babesia microti é a principal causa de babesiose humana, né? E a babesiose humana é endêmica do Nordeste e do Centro-Oeste dos Estados Unidos, mas já foi relatada na Europa, na Ásia, na África, na Austrália e na América do Sul. É também importante falar, né, que pacientes com babesiose humana podem se encontrar tanto com níveis leves, moderados ou graves, mas como ele acomete as células do sangue e acaba destruindo elas em larga escala, os níveis graves da doença podem levar a possivelmente falência múltipla dos órgãos e morte. Bom, nos Estados Unidos, a taxa de mortalidade é de 9% em pacientes hospitalizados e 20% em pacientes imunocomprometidos. Dessa forma, ela vem sido considerada uma ameaça emergente à saúde e desde 2011 foi enquadrada como doença de notificação nacional pelo Centro de Controle de Doenças. Né? Com a capacidade da Babesia microti de invadir e se multiplicar nos glóbulos vermelhos de humanos, e a falta de ferramentas eficazes para detectar essa infecção em doadores de sangue assintomáticos, ela se torna um grande risco para os suprimentos nacionais, né, de sangue e considerado o maior patógeno comumente transmitido por transfusão nos Estados Unidos. Com o aumento da taxa, né, das taxas e casos, os estudos sobre a diversidade, patogenicidade e metabolismo foram feitos para que fossem encontradas informações que ajudassem no diagnóstico e terapias efetivas. E foi descoberto que o genoma da Babesia microti é inferior a 7 mbp, tornando ele o menor genoma nuclear do filo apicomplexo. Estudos também mostram que o parasita tem duas organelas contendo DNA, tanto a mitocôndria quanto o apicoplasto. O apicoplasto é um plastídeo não fotossintético que, através dos estudos genéticos, foi possível entender que é uma organela responsável por importantes processos metabólicos e de manutenção para que o parasita sobreviva nas células hospedeiras. Isso foram feitos estudos, né, em outros protozoários, né, outros parasitas do filo apicomplexo, e eles conseguiram descobrir isso, né, que ele realmente é importante para processos metabólicos e também para essa manutenção do parasita em sobreviver. Enquanto o genoma mitocondrial linear da Babesia microti foi totalmente caracterizado por dois estudos independentes, o genoma do apicoplasto desse parasita permaneceu
parcialmente montado devido ao alto conteúdo de adenina, né, as bases adenina mais timina, e a sua baixa representação. Então, o objetivo desse artigo é relatar a conclusão da sequência genômica do apicoplasto isolado R1 de Babesia microti. Os materiais e métodos foram feitos o sequenciamento, a montagem e a anotação do genoma do apicoplasto, né? Primeiramente, o sequenciamento do genoma do apicoplasto obtido por Prime Walking, usando reações de cadeias de PCR longa. 2. Foi feita a ampliação do PCR. A ampliação por PCR foi realizada usando DNA genômico total e primers projetados após o sequenciamento dos cótins do genoma obtido após a primeira montagem de genoma. E 3. O sequenciamento foi realizado em ambas as fitas e de pelo menos 2 produtos de PCR usando os pares de primers específicos. Então, indo aos resultados e discussão, nós temos aqui a primeira imagem do artigo, né, que é um gráfico circular do mapa do genoma do apicoplasto isolado de R1 de Babesia microti. Então, seguindo a legenda, nós temos as sequências de codificação, as CDS, que estão ali em azul. É um azul meio lilás, né, mas é para diferenciar. Esse aqui é o lilás que eu vou falar, e esse aqui é o azul, tá? Que são dois tons diferentes. Então, as sequências de codificação, né, que são as CDS em azul, a porcentagem das bases de guanina e citosina em preto, o ácido ribonucleico ribossômico em lilás, né, que é esse daqui, tá? O RNA de transporte nesse tom de vermelho, que vocês podem ver aqui no meio, ó. Cadê a setinha? Aqui, ó. Aqui nos meios, tá? Esse é o RNA de transporte. Já em verde e roxo, nós temos o enviesamento de guanina e citosina, que é basicamente o quanto a abundância ou a insuficiência dessas bases, né, tem em determinadas regiões. Então, para fazer todo esse gráfico, foi utilizado o CGView e o Genome VX. Nessa figura 2, nós temos uma representação esquemática dos clusters do gene no genoma do apicoplasto de vários parasitas apicomplexos. As barras em azul e vermelho entre as sequências de DNA cromossomal representam regiões fortemente conservadas. E eles só usaram isso também para o estudo, tá? Não tem outras. Foi só as fortemente conservadas. Tanto para frente, né, quanto de forma reversa, respectivamente. E os genes do RNA transportador estão marcados pelo asterisco, né? Estão bem aqui, ó. Cadê essa tinha? Aqui, ó. E ela foi feita, essa comparação, pelo Malve, e as análises também foram feitas pelo BLAST. Ok. Os genes em cinza claro, eles são a respeito dos genes fortemente divergentes. E os genes em branco são os restritos para uma espécie, né? Que são esses aqui, ó. Aqui, 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 tá? Bom, a respeito da figura 4, nós temos uma representação esquemática das regiões de DNA em volta do cluster 1 em Babesia microti R1, Babesia bovis T2BO e Pteryla parva. Teileria parva, eu cismei com Pteryla. A linha conectando os dois finais aqui do cluster 1, né, indica possíveis recombinações sobre a contabilidade de eventos por diferenças encontradas na organização do gene e o tamanho entre os genomas do apicoplasto do piroplasmida. Eles também fizeram uma comparação da estrutura de domínio CLPC entre alguns desses apicomplexos. Também fizeram a organização e evolução da região do ácido ribonucleico ribossômico no genoma do apicoplasto Babesia microti e outros apicomplexos. E também no artigo conta com um sumário da evolução da organização do genoma do apicoplasto em parasitas apicomplexos. Então, como conclusão, nós temos que foi feito o sequenciamento e montagem do apicoplasto do genoma de Babesia microti.
Mostrou-se que esse genoma consiste numa molécula circular de 28,7 kb, que codifica genes envolvidos em manutenção do DNA do apicoplasto, transcrição, tradução e maturação de proteínas organelares. Análise de sequência do genoma do apicoplasto de Babesia microti e comparações de genoma revelaram que as principais alterações e rearranjos genéticos ocorreram no genoma do apicoplasto durante a evolução dos espiroplasmas. E é isso, essa é a referência do artigo. Muito obrigada por ter assistido.